Nós temos agora o exercício 4 da semana 7 e nós também temos um enunciado um pouco elaborado, mas não que seja difícil. Em um jogo de batalha naval, o oceano pode ser representado por uma matriz de duas dimensões, na qual cada posição de índice XY contém informação sobre o tipo de navio localizado nessa posição do oceano. Um representa um couraçado, que é um tipo de navio, dois representa um contratorpedeiro, 3 representa uma fragata e 0 indica que não existe navio na posição. Então, por exemplo, essa tabela aqui embaixo, olha, ela está mostrando que tem couraçados nas posições 3, 4 e 5, 8. Então, linha 3, coluna 4, tá vendo? É o número 1 lá do couraçado. E aí a 5, 8 também. 5, 8, tá vendo? Couraçado. Se a gente for ver as fragatas, posição 1, 2, 1, 2. Então, fragata é número 3, tá vendo? Então, está na posição 1, 2 e também na posição 5, 5. 5, 5. Então, a gente está vendo que o 2 está aqui, o 2 que representa um contratorpedeiro. Então, o que é para fazer? Nosso jogo de batalha naval, um jogador tenta acertar posições de navios no oceano, dando N palpites de posições. Então, a posição que ele fala é a coordenada, XY. Não é? E o X está representando as linhas e o Y está representando a matriz, as colunas dessa matriz. Então, caso exista um navio em uma posição informada, ele soma pontos conforme o tipo de navio existente, de acordo com a seguinte tabela. Então, o couraçado, que é o número 1, vale 20 pontos, contra torpedeiro 30, fragata vale 10 pontos. O que nós temos que fazer? Escreva um programa para a batalha naval, onde uma matriz M, que representa o oceano, é declarada no início do programa, é declarada, não é lida do teclado. Então é como se já existisse o plano das posições, e eu já fiz isso aqui também, na nossa solução do exercício 4. Inclusive, eu informei a planilha colocando as diferentes linhas com um Enter aqui, olha, e isso não gera nenhum problema. Então, se a gente quiser dar um input e ter uma visualização, não é input não, na verdade, declarar uma variável do tipo matriz que ela é extensa, a gente pode dar quebra de linha para facilitar a visualização, para ver se esse input está certo. Então, está aqui. É uma matriz representada por uma lista de lista. Então, está aqui a lista e cada elemento dessa lista representando uma linha diferente. Se eu imprimir essa matriz, a gente vê que ela está funcionando. Quer ver? Ela está impressa aqui, tá vendo? Certinho, uma lista de lista contendo 6 linhas e 8 colunas. Ok, vamos voltar e ver o que ele pede. Então, o número n é digitado pelo teclado, seguido de n pares xy. O programa calcula e imprime a pontuação do jogador. Então, cada parzinho, se ele acertar que tem algum navio naquela posição, ele ganha esses pontos. Então, vou ter que ter um somador para ir somando os pontos. Não é necessário validar a entrada de dados, isso é, supõe que o jogador irá digitar posições válidas, porque aqui eu só tenho 6 por 8. Então, tudo que ele digitar tem que estar nesse intervalo. Lembrando que a minha posição para o ponto de vista do usuário começa sempre na posição 1. Então, sempre quando ele falar um valor, eu tenho que me referir à posição menos 1 desse valor na planilha, no caso, no tabuleiro, né, que seria aqui a matriz M. Ok, o que mais? Não é necessário validar. Então, nos dois exemplos de execução a seguir, supõe-se que o oceano é representado por essa matriz. Então, nós mantemos essa matriz e vamos ver se a gente, então, obtém resultados similares. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui, não tem nada de print, na verdade até tem, batalha naval. Então, deixa eu imprimir isso aqui. Aí depois ele começa, vou colocar uma variável soma, começando em 0, e aí ele vai pedir o número de jogadas. Então vai ter um input para n, que vai ser do tipo inteiro, e que nós vamos pedir, digite o número de jogadas. Aqui dentro, agora, eu vou pedir com que ele entre com as n jogadas. Então, eu vou fazer um for com i variando
com i no intervalo n, quer dizer, o n já é um inteiro, tá? Quando a gente usa len para calcular comprimento de uma lista. Então, quando a gente já tem o valor, que é n, que é o valor que delimita o intervalo, aí eu coloco assim direto. Como o primeiro valor de i vai ser 0, para caminhar pelos valores das jogadas, então está tudo bem aqui, esse intervalo desse jeito vai funcionar. Vamos só continuar aqui, ó. Então, para eu ir no intervalo, o que vai acontecer? Ele vai ter que pedir as jogadas. Então, tem lá um print assim, jogada, número tal. Então tá assim, ó, jogada, e aqui o número. É o i mais 1. Porque o i começa em 0, a jogada é o i mais 1. E aí, ele vem com input. Então, a gente pode chamar de J1 a jogada 1. Aliás, o x e y. Vamos chamar de x e y, então. Não é a jogada 1, na verdade eu quero separar o x e y. Então, o x vai ser igual ao input, passando ele para inteiro. Então, o input aqui que eu quero é digite x. Aqui ele dá uma quebra de linha, tá vendo? Dá um espacinho aqui, ó, de 3 caracteres. Então, vou dar aqui, ó, 1, 2, 3 caracteres. Digite x, 2 pontos, espaço. E aí o valor que ele digitar vai para a variável x. E a mesma coisa ele vai fazer para y aqui embaixo. Então, digite y. O que é para ele fazer com esses valores de x e y? Então, primeira coisa que eu posso fazer é o x menos igual a 1, ou seja, x igual a x menos 1. Para quê? Porque o x que ele informa é baseado no número de 1 a 6 e o y no número de 1 a 8. E, na verdade, na matriz ele me representa um valor anterior. Então, faço x igual a x menos 1 e o y menos igual a 1, ou seja, y igual a y menos 1. Então, agora ele já tem os valores que eles têm que ter de índice. E aí, o que a gente pode fazer? Já pode fazer, né? Se o m de índice xy for diferente de 0, ou o que a gente pode fazer? Na verdade, a gente já pode comparar se ele é igual a alguma coisa. Então, se ele for igual a 1, então soma mais igual, o que é 1? 20. O 1 é o coraçado, então ele ganha 20 pontos. Elif, então elif aqui, porque agora eu quero saber se o m de xy é igual a 2. E se for, é para fazer o soma mais igual a 30. E se ele for igual a 3, é para fazer o soma mais igual a 10. Então é 1 para 20, 2 é 30 e 3 é 10. Tem else? Não é para fazer nada no else. O else seria se for igual a 0, mas 0 não conta ponto para ninguém. Então não tem else nesse programa. Bem, quando ele terminar de rodar esse for, ele vai ter feito isso para os n valores informados de x e y, para as n coordenadas informadas. E cada coordenada dessa ele vai lá ver no tabuleiro m se naquela posição tem algum navio. Então, olha, matriz M está lá, o número M é digitado pelo usuário seguido dos n pares. Então aqui primeiro eu digito n, depois ele faz o for para ele rodar os n pares. Aí o programa calcula e imprime a pontuação do jogador. Então aqui ele calculou, ainda não imprimiu. Então falta imprimir no final, pontuação obtida, tantos pontos. Então na hora que sair do for, eu entro com print. É um print formatado, onde eu tenho pontuação obtida e aqui tantos pontos, que seriam, no caso, soma pontos. Então a variável soma ela começou em 0 e aqui dentro, se tiver 1, 2 ou 3 para o m de índice xy, ele vai somar mais
aquele valor respectivo para a variável soma. Quando ele sair para todas as jogadas, então ele já fez o que ele precisava fazer. Então vamos lá, rodar. Batalha naval. Digite o número de jogadas. Vou colocar 3 para ficar igual ali. Digite X, 1. Digite jogada 2, tá vendo? Já está imprimindo certinho. Digite X, 4 e aí Y, 2. Depois jogada 3, vai ser a última. 6 e 8. Pontuação obtida, 0 pontos. Então tá certo. Comportamento esperado. Exemplo de execução 2. Vamos lá. Vou rodar de novo. Aqui, ó, boto o cursor aqui, vou para cima, dou um Enter e roda de novo sem ter que apertar o X, caso já esteja com o teclado ali embaixo. Então, digite o número de jogadas agora são 2, valor de X2, Y6. Segunda jogada, X5, Y6. Agora sim vai somar alguma coisa ali, eu acho, hein? 30 pontos, olha. Né? Porque as duas jogadas tinham alguma coisa lá dentro. Bem, então, esse foi o programinha do Batalha Naval. Parecia complicado, mas olha, tá simples aqui. Né? Na verdade, a matriz ela já existe. Poderia me solicitar a entrada dessa matriz, aí eu ia ter que fazer a entrada da matriz inteira, ou de elemento a elemento, não importa. Ele falou que a matriz já existia, para a gente não preocupar com essa parte e focar na manipulação dela. Então a manipulação dela está aqui. A gente sabe que é só um for, porque eu não tenho que caminhar por todos os elementos da matriz. Não é esse o meu problema. Meu problema é pegar uma posição x, y e verificar se aquele ponto na matriz quanto que ele vale. Então o meu for é apenas para o input das jogadas. E aí então aqui o que a gente está vendo de novidade é a comparação de um elemento da matriz que já existia com um dado valor, que se ele for igual àquele valor, soma mais, soma menos. Então a gente está indo na posição específica da matriz, onde o x e y é dado pelo usuário. É o que esse programa está fazendo de uma forma geral.